Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal. Bom, vídeo de hoje eu quero falar sobre Constantino e Concílio de Nicéia. Velho, é um negócio na internet, é uma coisa tão brava, velho, é um negócio tão bravo que eu fico com medo às vezes. E como assim com medo, Adolfo? Acabei de ver, tanto que por causa disso, eu acabei de ver um cara falando assim, ó, a postagem assim, ó. Foi no Concílio de Nicéia que Constantino criou o cristianismo. Eu olho, mano, e falo, porra, velho. Eu acho que esses caras precisam estudar um pouco mais de história. Precisam ir nos documentos. Eu já vi nego falando que foi a trindade foi estabelecida no Concílio de Nicéia. Agora, o cristianismo foi estabelecido no Concílio de Nicéia. Constantino fundou a Igreja Católica. E, rapaz, é tanta coisa, é tanta coisa, é tanta coisa que me dá medo, velho. Que me dá medo. Sério, assim, ó. Eu tô revoltado. Porque é muita desinformação. São pessoas trazendo desinformação. Isso não condiz com a realidade. De onde que as pessoas tiram essas informações? Eu não sei da onde, cara. Eu não sei da onde. E eu vou... primeiro eu vou mostrar o que é o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia que eu tenho aqui, a declaração cristológica do Concílio de Nicéia. É isso aqui, ó. Isso aqui dá para fundar o cristianismo, cara, com isso aqui? Dá para fundar o cristianismo com isso aqui? Segundo ponto, Constantino, ele era um imperador romano. Ele nem sabia ler. Como é que ele ia estabelecer uma discussão teológica? Segunda coisa, Constantino fundou a Igreja Católica? Não, não. Só que a ação dele tornar o cristianismo uma religião oficial dentro do Império Romano facilitou e deu bases para isso, mas não que fundou essencialmente. Não que fundou. Não que fundou. Porque querendo ou não, você já tinha a igreja na Itália, né? Você já tinha a igreja lá em Roma. E ela vai se estabelecer, ela vai mudar a sua organização política, sua organização religiosa diante daquilo que ocorre. Então, como houve uma aceitação do Império Romano do cristianismo, né, logo a igreja de Roma ela se torna uma importante, né, ela se torna influente. E essa influência vai ganhando espaço até o estabelecimento da Igreja Católica Apostólica Romana como a gente conhece hoje. Ela passou por algumas fases. Ponto, cara. Mas dizer que Constantino fundou a Igreja Católica, na verdade Constantino, ele tá mais fácil dizer que ele fundou a Igreja do Oriente, né? Porque ele vai lá, constrói Constantinopla, se muda para lá e lá se torna uma organização religiosa que se torna futuramente independente da Igreja Católica. Então o cara é fundador, o cara é o bichão mesmo, hein? Acho que Constantino, quando ele ressuscitar no dia do juízo final, ele vai falar: rapaz, hein? Eu não sabia que eu tinha feito tanta coisa assim, não. Sabia que tinha feito tanta coisa assim, não. Mas vamos voltar aqui ao Concílio de Nicéia. Nego vem falar pra mim que o Concílio de Nicéia, o Concílio de Nicéia estabeleceu a Trindade, o Concílio de Nicéia, o Concílio de Nicéia. Primeiro ponto, Concílio de Nicéia não fala nem de Trindade. Qual que era o problema no Concílio de Nicéia? O Concílio de Nicéia foi em 325 depois de Cristo. O Concílio de Nicéia, ele vai trabalhar a questão cristológica. Qual que é a discussão, a pauta do Concílio de Nicéia? Se Jesus Cristo foi gerado ou não, se Jesus Cristo ele foi gerado ou não. Essa é a ênfase e essa é a preocupação do Concílio de Nicéia. Tanto que eu vou até colocar aqui a tradução, ó. Nós cremos em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, Filho unigênito, isto é, da natureza do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro, gerado, não criado, da mesma subsistência do Pai, homoiousen, através de quem todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, que por nós homens, para nossa salvação, desceu e se fez carne. Feito o homem, sofreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e virá julgar os vivos e os mortos.
e no Espírito Santo. Mas aqueles que dizem que houve um tempo em que ele não era, em que antes de ser gerado ele não era, e ele veio a ser das coisas que não eram, ou discutem que o Filho de Deus é uma substância ou essência diferente, ou que foi criado ou moralmente alterável ou mutável, a esses a Igreja Católica excomunga. Para texto em grego, Verhan 142. E aí temos o texto grego aqui do Concílio de Nicéia. Mencionou Trindade? Não. Mencionou o Pai, mencionou Jesus, porque o foco da discussão é cristológica, ela está focada em Cristo. A discussão era se Cristo era gerado ou não. E se Cristo era gerado ou não. Só tem uma mençãozinha do Espírito Santo, mas nem é tratado do Espírito Santo, porque o Concílio de Nicéia está enfocado em discutir Jesus, se Jesus ele foi gerado ou não. E os caras vêm falar do Concílio de Nicéia como se o Concílio de Nicéia fosse um documento desse tamanho, cara. E não é, cara. Agostinho, ele escreveu um livro sobre a Trindade de 560 páginas praticamente. Ele escreveu um livro chamado Trinitas. O livro é dessa grossura. Ali ele trata da Trindade. Mas no Concílio de Nicéia é isso aqui, velho. Ó. O Concílio de Nicéia é isso aqui, ó. Isso aqui. Não dá metade de uma página. Mas foi criado o cristianismo aqui dentro, foi tratada a doutrina da Trindade aqui dentro, foi feito rapaz, olha o tempo, mano, isso aqui é bruto demais. Agora vocês entendem qual que é a necessidade de se fazer um curso teológico para você não cometer esses erros. Qualquer pessoa sincera, qualquer pessoa que busque a verdade, a primeira coisa que ela vai fazer é buscar na fonte. Opa, temos o Concílio de Nicéia, vamos ler o Concílio de Nicéia? Então vai lá, lê o Concílio de Nicéia. Leia o Concílio de Nicéia e tire suas conclusões de lá. Mas não, o cara ouve alguém falando, repete e desinforma as pessoas. Aí essa pessoa ela está desinformando, ela está agindo como um agente de Satanás. Ela está sendo um agente de Satanás para desinformar as pessoas. Porque Constantino, porque a Igreja Católica, porque o Concílio de Nicéia, porque o Concílio de Nicéia. Meu, vai parar de viadagem e vai estudar mais história, cara. É por isso que eu falo, vocês têm que estudar teologia, vocês têm que conhecer de história. Estudar teologia não é só pegar e fazer o bacharel que está na descrição, não. Não, fazer teologia não é isso. Se você fizer o bacharel na descrição do vídeo, eu agradeço. Eu vou ser seu professor de exegese, ok? Eu vou ser seu professor de exegese nesse bacharel na descrição. Agora, estudar teologia é o que? Você vai falar de Constantino, você vai falar do Concílio de Nicéia, é você ir lá no Concílio de Nicéia e pegar o documento e ler. Pegar o documento e ler. Não é só simplesmente sair repetindo o que os outros falam. Entendeu? Eu vou falar do Constantino. Quantos livros falando da vida de Constantino você já leu? Quantos? Constantino fez o quê? O cara fala que Constantino fundou o cristianismo no século IV. Mas peraí. Quando você pega a documentação, você já tem ampla divulgação do cristianismo já no primeiro século. Manuscritos bíblicos, pais da igreja, historiadores judeus, historiadores não judeus. Você tem tudo isso aí. É só o cara ler, merece confiança. O Novo Testamento, ele dá uma lida, ele vai ver. Só ele pegar Flávio Josefo do ano 90 depois de Cristo. Só pegar as tretas judaicas lá do século II, século III, só dele pegar as tretas judaicas ele já vai ver que o cristianismo já estava estabelecido. É que nos dias de Constantino, o cristianismo ele já tinha crescido a tal ponto que ele era um peso político. E aí Constantino ele teve que fazer o quê? Ele teve que conciliar essas duas linhas religiosas. Ele teve que conciliar. Então o que ele fez? Ele para de perseguir o cristianismo, lança um decreto, ele facilita a conversão ao cristianismo, porque até então os cristãos eles eram perseguidos, não podiam ter propriedade, eles não podiam ter propriedades, eles não podiam exercer cargos públicos. Isso muda, né? Constantino acaba enriquecendo a igreja da época, e ela se torna futuramente a Igreja Católica Apostólica Romana, em Roma.
Entende? Só que os caras são incapazes de olhar essa história e ser maduros o suficiente para dizer, opa, não. Eles preferem dizer que Constantino fundou o cristianismo. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, precisa estudar um pouquinho mais de história, né, gente? Precisa estudar um pouquinho mais de teologia. Precisa aprender a ter metodologia de pesquisa. Isso vocês aprendem com o link do bacharel na descrição. Ponto. Sem conversa. Entendeu? É isso. Então, convido vocês a estudarem. Convido vocês a ficarem com a verdade. E cuidado com o que vocês ouvem aí sobre Constantino, Concílio de Nicéia e por aí vai.